Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui estudo da Epístola de Tiago, né? E aí, antes da gente estar dando continuidade aqui, eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar iniciando. Irmã Rosângela. Amém? Vamos orar então. Paz, Senhor, a todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Primeiramente, em agradecimento, obrigada, Deus, por mais um dia, mais um domingo abençoado aqui na nossa escola, aprendendo mais da Sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do Marcelino, do irmão Edgar, que se propõe a ilustrar a palavra de Deus. Oh, Deus, com tanta sabedoria. Que Deus abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos aprender e aguardar e a falar da palavra do Senhor. Deus abençoe nossos pastores, abençoe, Senhor, os netinhos deles estão fora. Eu sei que o Senhor tem um propósito, uma bênção a eles. Oh, Deus, abençoe a todos, todos aqui, Senhor, que estão para ouvir, para se maravilhar com a palavra do Senhor. Obrigada pela saúde de todos, pelo culto de hoje. Como diz o pastor, que o culto hoje vai ser maravilhoso, pois Deus vai derramar o poder dele sobre nós. Que ele abençoe a todos, um excelente domingo a todos. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Muito obrigado, irmã Rosângela. Então, dando sequência aqui nos nossos estudos, nós estamos aqui lendo a carta de Tiago, né? A gente a gente estava lendo, estudando as cartas de Paulo, mas a gente fez uma uma parada aqui para a gente estudar Tiago, porque é um tema que vem muito a ver com o que a gente acabou de estudar em Gálatas, né? Por isso que a gente está aqui estudando Tiago, depois a gente volta a estudar as demais cartas de Paulo aí, né? E na carta de Tiago, né, a gente tem aqui o nosso índice, a gente já falou de todos esses assuntos aqui antes de começar a leitura, né? A gente a gente deixou aqui 2 versículos aqui em Tiago que são muito importantes, que é praticamente a base desse nosso estudo, que é sobre a fé e as obras, né? Então a gente já até comentou aqui que a fé sem obra seria morta, então a gente está entendendo o que ele quer dizer com isso. E também, quando ele fala no versículo 2, no capítulo 2, versículo 14, que se alguém te disser que tem fé, mas não tem obra, se essa fé pode salvá-lo. É isso que a gente está estudando e vamos estudar nesse livro, que tem 5 capítulos, né? A gente já falou do autor, que é o Tiago, a gente viu, mas qual Tiago? Porque tem 2 Tiagos que foram apóstolos junto lá com Jesus, né? O filho de Alfeu e o filho de Zebedeu, mas não foram eles que escreveram, né, essa carta, e sim o irmão de Jesus. O irmão de Jesus, ele começou a seguir Jesus depois da ressurreição dele, né? Isso a gente já viu da data também, que foi mais ou menos, né, 44 depois de Cristo. A gente viu também o local, né? A gente viu que o Tiago, o ministério dele praticamente foi em Jerusalém, né? Então ele estava em Jerusalém. E aí ele escreveu essa carta para quem, né? Os destinatários, a gente já viu isso, para os cristãos que estavam fora de Jerusalém, que tinham sido dispersos, que tinham sido perseguidos e se espalharam, né? Foi para eles que ele estava dedicando essa carta, né? E aí também a gente viu com relação à estrutura, ao gênero, o conteúdo da carta, a gente viu que ela é como se fosse um livro de provérbio, porque é um livro de ensinamento, né? São vários ensinamentos e passa de um assunto para o outro, como um livro de provérbio, né? E a estrutura dela também é uma carta, né, que tem vários ensinamentos, vários bloquinhos, várias exortações, mas não tem muita relação entre elas. São vários assuntos, vários componentes, onde ele traz esses ensinamentos para a gente. Então, a gente entendeu
que o foco, né, não é tanto em teologia, apesar de ter teologia, mas é mais prático mesmo, o foco é em ensinamento. A gente já viu isso. Até lemos aqui um versículo onde ele fala, né, em Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, aqui ele está falando, sim, de teologia, está falando que é um Deus único, mas o foco dele não é ensinar-nos que é um Deus único, e sim ensinar a nossa crença nele. Como é a nossa crença? Ele parte dessa nossa fé, dessa nossa crença em Jesus e diz como é a nossa vida. Então, essa carta, ela é mais lida com a ética do que com teologia. É mais na prática das nossas atitudes do que na teologia. Então, ele está falando sobre o resultado da fé. O que a fé evidencia. E é esse resultado, esse comportamento que a gente vem ver nessa carta e vem estudar. Como é que nós estamos nos comportando de acordo com a nossa fé. Então, se a fé é verdadeira, a evidência vai ser uma evidência verdadeira também, que é o que a gente que a gente está lendo aqui. Então, e lá em Gálatas, quando a gente aprendeu, no capítulo 5, que a gente viu os frutos da carne e fruto do Espírito. E Paulo disse que se a gente viver no Espírito, a gente também tem que andar no Espírito, onde ele estava falando da nossa vida, da nossa atitude, quando a gente tem a parte espiritual fortalecida e bem entendida e bem fortalecida, como é que vai ser a nossa vida? E aí, nessa carta de Tiago, a gente está vendo isso. E aí, a gente começou a leitura, e aí vemos aqui no capítulo 1, né? Onde já, domingo passado, a gente começou a nossa leitura aqui no capítulo 1. O que tem aqui dentro, né? O que ele fala no capítulo 1? Ele fala um pouco sobre as provações, as tribulações que a gente passa, e ele vai falar, então, um pouco para que também ela serve, como a gente deve passar nas nossas provações, nas nossas tribulações. Tem muito importante esse tema, porque ele é muito prático para a nossa vida. E ele está falando aqui justamente conosco, os salvos, os cristãos. Então, essa carta é dirigida para os cristãos. Então, isso daqui também é importante a gente deixar bem entendido. O que mais que ele vai falar aqui? Ele vai falar sobre a sabedoria que vem de Deus, que a gente precisa dessa sabedoria para poder nos fortalecer e passar pelas provações. Ele também fala sobre essa circunstância, essa vida que a gente passa aqui. Ela é transitória, ela é passageira, ele vai ensinar isso para a gente. Ele vai falar sobre a origem do pecado, da onde vem isso, e também quais são os propósitos de Deus para nós perante algumas coisas. E por último, aqui nesse capítulo 1 também, ele vai falar da prática da palavra de Deus. Essa prática da palavra de Deus, ele vai falar sobre como que a nossa vida tem que ser pautada pela palavra. E basicamente, essa prática que ele fala é sobre o relacionamento entre irmãos. Por isso que eu falo que é muito importante. O relacionamento entre irmãos, ele deve ser pautado pela palavra. E a nossa inabilidade, a nossa dificuldade em relacionamento, em comunicação, elas podem nos trazer muitos problemas e fazer com que a gente não tenha uma boa prática de acordo com a palavra que a gente recebeu. Bom, e aí, então, nos primeiros versículos, onde a gente leu aqui, no primeiro bloquinho, sobre as provações. A gente leu, eu vou ler de novo, que tem muitas anotações que eu fiz aqui para compartilhar, que a gente não compartilhou no domingo passado, mas eu vou enfatizar, e a gente vai lendo e conversando, tá bom? Bom, então aqui do versículo 1 até o 4, eu vou ler de novo aqui, que a gente vai falar muito sobre perseverança, sobre transformação e sobre a transitoriedade da nossa vida aqui. Então vamos lá, Tiago 1 até o 4 ali, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos,
tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Bom, quero compartilhar aqui algumas informações relevantes. Vocês viram que eu grifei aqui o passardes e o perseverança. Então, por que a gente está falando isso? Nós vimos no versículo 1 para quem que é direcionada essa carta? Para o cristão. O cristão. É para aquele que aceitou Jesus, aquele que conhece Jesus. Então é para nós essa carta. E aí, o que a gente vê logo de cara? Primeira coisa importante aqui, que nós, os salvos, nós não somos isentos de problemas, apesar de salvos, apesar de crentes. Aqui a gente vê que o crente ele não é imune às situações adversas. Então, já a primeira coisa que a gente já entende é que o fato da gente ser um cristão já não é motivo de que a gente não vai ter problema. A gente vai ter problema sim. A questão é como que a gente vai se comportar, ou como que a gente vai sair dos problemas, ou para que também servem essas tribulações ou essas provações para que a gente passa. Então, a primeira coisa já é isso, essa nossa ciência de que o crente não é imune. Mas precisamos ver como que a gente vai passar diante dessas nossas adversidades, né? E aí, então, vem uma palavra também importante, que é uma transformação. Quando o Tiago fala aqui que a gente tem a fé e a nossa ação ela não corresponde à fé, então não houve a transformação, certo? Então, esse é o ponto. Que se há uma transformação, aí sim, a evidência, ela deixa isso claro. Então, e ele fala aqui, agora voltando à questão da aprovação, ele transforma aqui a tribulação em triunfo. Por quê? Ele está falando que isso daqui serve para alguma coisa grande, uma coisa maior, alguma coisa importante. Por isso ele fala, tende toda alegria por passardes por vós por algumas provações. Por quê? As provações elas são compatíveis com a nossa vida, com a vida cristã. Não é exceção ou coisa, não, faz parte da nossa vida, sim. Então a gente não pode, a gente tem que entender isso para que a gente não fica. Quando a gente está num período ruim, quando a gente está passando por um período ruim, uma aprovação, e a gente fica, Deus não me ama, Deus não está olhando para mim, Deus esqueceu de mim. Não. Faz parte da nossa vida, sim. Então a gente não pode pensar dessa forma. Então, por isso que ele fala de motivo de alegria, porque tem sim, muitas vezes a gente tem que passar, mas a gente vai ser transformado. A gente está sendo moldado, a gente está sendo esculpido, e muitas vezes a gente precisa disso. E também, né, não estou falando aqui, conforme o pastor Vani também já deixou bem claro algumas vezes, não estou falando das consequências dos erros nossos, que a gente também passa uns perrengues quando a gente faz coisa errada assim. Né? Não é sobre isso que a gente está falando aqui. E essas provações, ela tem o quê? Ela vem produzir perseverança. Então ele fala, quando a gente estiver passando por alguma provação, passardes por aprovações, né? Que isso vai gerar uma perseverança. Então, o passar diz aqui, quando eu já grifei aqui, quer dizer que ela é transitória, ela é passageira. Não é uma condenação eterna, né? Que a gente vai passar. Tudo aqui na nossa vida vai passar. Então, ele está falando, quando passares, isso daí vai aumentar a vossa fé e vai confirmar a sua perseverança. Isso vai gerar perseverança. Então, é passageiro. Então, quando passardes, passageiro, quando passardes, e aí ele vai produzir o quê? A perseverança. E aí, essas provações, elas são, eu usei um termo bacana aqui que eu estava vendo aqui no sítio, são pedagógicas. Como assim pedagógicas? Elas nos ensinam alguma coisa. Elas servem para alguma coisa. Ela nos fortalece e nos edifica. Então, por isso que ele fala que é motivo de alegria.
E aí eu queria chamar a atenção aqui para a perseverança, até grifei aqui, ó. A palavra em grego, tem duas palavras de perseverança em grego, ribomone e macrotimia. Mas independente dessas palavras em grego, o que ela quer dizer, né? É uma paciência triunfadora, triunfadora. E uma é para situações difíceis e a outra é para pessoas difíceis. Olha só, né? Perseverança, tanto em situações difíceis quanto em tratamento com pessoas difíceis. Alguém tem dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas? Eu não sei se vocês têm, viu? Mas eu tenho muita. Não é muito fácil lidar com pessoas, né? Então, a gente precisa dessa perseverança ou dessa paciência triunfadora, não só para passar numa circunstância ruim, mas às vezes com um relacionamento ruim, com um tratamento difícil com pessoas. E na tradução aqui da palavra grega, que é essa transformação que a gente está falando, vou ler aqui, ó, é a capacidade de aguentar ou de se manter firme diante de uma dificuldade. Então, essa é a perseverança que a gente vai nos fortalecendo, ela vai produzindo. Toda vez que a gente consegue passar por uma tribulação, a gente consegue ser aprovado na aprovação, a gente vai crescer, a gente vai conseguir nos fortalecer para termos essa capacidade de nos manter firme diante da dificuldade, nos manter firme num relacionamento difícil. Então, a gente vai se manter firme para lidar com essa circunstância ou com essa pessoa. Irmãos, então, essa aprovação não é para o sofrimento, ela é para esculpir o caráter de Cristo em nós. Cristo também sofreu bastante. Não foi assim, ele foi uma pessoa sem sofrimento nenhum. Não, ele também sofreu. Mas ele veio nos ensinar como a gente deve agir, se comportar e o que a gente deve absorver diante dessas questões. Porque o propósito de Deus, o propósito eterno, a glória final, ela é muito maior do que o que a gente passa aqui. Então, muitas vezes, nessas provações, a gente fica triste, fica chateado, fica incomodado. Mas aqui Tiago fala assim: fique alegre. Olha lá, motivo de toda alegria. Fique alegre, não fique chateado, não. Não fique triste, não. Não fique angustiado, não. Fique alegre. Então, olhe de outra forma as tribulações e as provações que você está passando. E aí, só quem pode nos capacitar para que a gente veja isso dessa forma é Deus. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, no nosso próximo bloco, nós vamos ler que a gente precisa obter essa sabedoria de Deus. E só uma vida com Deus vai nos fortalecer de tal forma que a gente consiga passar pela aprovação. Então, é esse entendimento de provações, de situações difíceis, de passar por isso que a gente precisa entender no recado de Tiago. E entender, sim, que quanto mais a gente se apegar ao nosso Deus, quanto mais a gente for firme na fé, quanto mais forte for a nossa fé, mais a gente vai estar forte para passar pela tribulação, vai estar preparado para se relacionar com o irmão. E aí a gente vai tentar alcançar a perfeição, que é o objetivo de Deus. Ele quer que somos perfeitos e íntegros. Olha lá, confirmou a perseverança, olha lá, ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros. Então, é um processo de evolução que a gente sofre. Então, a gente não deve ficar triste, não deve esmorecer, não deve fraquejar. Por quê? Porque a gente vai sair fortalecido, mas junto com Deus, junto com Cristo, junto com a ação do Espírito Santo na nossa vida, que é o que a gente vai buscar. E é só Deus que pode nos capacitar para que a gente consiga passar por isso, para que a gente consiga viver isso, para que a gente consiga alcançar a perfeição. É através da ação do Espírito Santo na nossa vida.
através da nossa fé. Voltamos de novo na fé. Tá vendo como é importante essa palavra de Tiago? Quanto maior a nossa fé, mais preparo, mais a gente vai conseguir passar pelas provações. Então, essas anotações que eu fiz nesse primeiro bloquinho, e agora vou ler aqui sobre o próximo bloquinho, que ele fala da sabedoria do alto, mas, por enquanto, vamos ver se alguém tem algo para comentar aqui. O pastor Vanderlei já levantou a mão. Amém. Eu estava observando a Bíblia e você comentando, então nós podemos ter certeza o quê? A fé, quando que ela é demonstrada, você tem fé? É no momento que você está passando pela prova. Aí você vai ver realmente onde está a sua fé, como está a sua fé. Eu acho que nós conhecemos pessoas que têm passado por quase todos os tipos de provação. Morte da família, né? Enfermidade tremenda, né? Pessoa que se machuca quando está firme com Jesus, se quebra a perna, né? E eu nunca vi essa pessoa ficar murmurando, porque Deus faz isso, Deus não me ama, não é possível. E nós temos na nossa igreja uma mulher assim. Sim. Isso demonstra a fé que ela tem em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por essa mulher que está na nossa igreja, que todos nós sabemos quem é. Quantas provas já passou? Quantas? Você já viu ela falar assim, pastor, não aguento mais, muita prova. Não, nada. Deus, ela pega as coisas da aprovação que ela passa, ela pega uma coisa boa e fala da coisa boa. Olha aí, meu irmão. Isso significa o quê? Está demonstrando aonde que ela está depositando a sua fé. Parabéns, minha irmã, que Deus continue abençoando e fortalecendo você em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso mesmo, pastor. E aí, continuando aqui, no versículo 5 até o 8, nós temos aqui, vou ler aqui, sobre que fala a sabedoria, né, que vem de Deus. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só que interessante esses versículos, quando ele fala da sabedoria. A gente comentou aqui que a gente precisa mesmo ter entendimento, sabedoria, para a gente conseguir entender tudo isso quando a gente está na provação. Porque se a gente não tiver essa clareza, a gente não é fortalecido, a gente desiste, a gente desanima, a gente fica triste, a gente fica angustiado. Então, e aí Tiago vem e fala, peça essa sabedoria a Deus. Então, e é esse discernimento que a gente precisa ter para passar pelas provas, até para não ficar nem decepcionado com Deus. Tem gente que às vezes fica até decepcionado com Deus, porque já orei, já pedi, estou passando e não resolveu, né? Essa sabedoria divina, ele está falando aqui, pode pedir a Deus. É para Deus que você vai, é lá que você vai ter que se achegar. É com Deus, sim. É lá, ele que vai te dar entendimento, discernimento. E você vai receber, é isso que ele quer dizer. Agora ele está falando, só que você tem que ir com fé. Nós voltamos para a fé de novo. Quando você vai pedir as coisas para Deus, tem que ir com fé. Então, o segredo é o quê? É fortalecer a fé. Porque só pedir, ficar torcendo para que as coisas... Não é por aí. É a fé. O segredo é a fé. Não é só pedir. Pedir, podemos pedir, a gente pede.
Não tem problema, a gente vai, vamos pedir. Mas é a fé que nos vai fazer com que a gente consiga entender e receber essa sabedoria que vem do alto. Por quê? Aí ele fala assim, se não tiver fé, aí não adianta. Está falando que o homem que é muito fica duvidando ou é muito inconstante, né? Ele vai ficar perdido, vai para lá, vai para cá, que nem a onda do mar, vai e volta, vai e vem. Então não adianta, a gente tem que se firmar na fé, fortalecer a fé, para que quando a gente estiver indo a Deus, buscar com Ele discernimento, entendimento, para a gente passar pelas provações, aí a gente vai obter. Então, essa fé a gente precisa ser fortalecido. Esse é um ponto muito importante para a gente. E a sabedoria, o discernimento vem do nosso Deus. Bom, e aí, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou falar sobre essa questão nos próximos versículos aqui, que é a transitoriedade. O pastor quer falar? Rapaz, seu microfone está aberto. Elzinha? Queria só fazer o comentário que realmente é o que Jesus ele nos ensina o tempo todo, né? Que cada cura que ele dá, por exemplo, trazendo aqui a mulher do fluxo de sangue, ele fala, vá, a tua fé te curou. No cego também, ou seja, todas as passagens que ele opera uma cura, a pessoa que buscou aquilo, ela teve fé. Porque se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse essa fé, ela não teria tido a cura, não teria tido aquilo que ela foi buscar junto ao Senhor. Isso é muito bacana, isso é muito forte. E traz todo o sentido aí para essa palavra agora de Tiago. Isso mesmo, Elzinha. Isso mesmo, bem colocado. E Jesus deixa isso claro mesmo, várias vezes, né? A tua fé te salvou. Fala, pastor. Eu estava até escrevendo aqui, estava pensando sobre essa sabedoria, e eu coloquei aqui, ó. Sabedoria que temos que pedir é saber o uso corretamente no momento da prova. Pedir sabedoria, porque no momento da prova, que nós temos que ter sabedoria no agir e no reagir. Então, essa sabedoria aqui que nós percebemos que ele está falando, porque eles estavam passando por provas, por dificuldade. Olha, vai estar passando por provas, tenha sabedoria, para você saber usar no momento da prova. A sabedoria deve ser usada, então, em resumo, no momento da prova. Porque, às vezes, no momento da prova, nós não usamos sabedoria, mas nós usamos nossa vontade, nosso eu, nosso pensamento, nossa reação, né? Nossa natureza no momento. E não é isso. Então, aqui que o Tiago está dizendo, olha, tenha sabedoria no momento da prova para você saber usá-la. Porque o sabendo usar vai se transformar em bênção, em vitória. Amém. Amém. A Francisca também levantou a mão, né, Fran? Sobre isso aí que o pastor está falando, que eu estava pensando agora, né? Que José, ele teve sabedoria quando estava na prisão. E por isso ele chegou até Faraó, né? Porque ali dentro da prisão, ele teve sabedoria de conduzir, né? De ser uma pessoa, né? De Deus mesmo, né? Então, muitas vezes falo de mim. Eu já pedi muitas vezes, as bênçãos estavam chegando, e por falar no orgulho, falar do jeito que eu pensava, o anjo botou com as bênçãos, né? Por falta de sabedoria. O Espírito Santo falando, se cala, e eu, não, eu vou falar, e eu perdi muitas bênçãos por causa disso, né? Que em nome de Jesus eu não perca mais. Eu ouço o Espírito Santo e deixe o Senhor me dar essa sabedoria que Ele tem para nós todos. Amém. Amém, isso mesmo. Isso é muito bem colocado. Então, agora, falando aqui do versículo 9 até o 11, temos aqui, ó. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva,
porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, aqui, irmãos, né, como o próprio bloquinho aqui já menciona, sobre a questão da transitoriedade das coisas que a gente passa, né? A irmã Helena levantou a mão? O que você falou agora sobre a pessoa rica, muitas vezes eu fico não entendendo muito. Quando eu falava lá que o rico é mais fácil um pobre indo para o céu do que um rico fala no negócio do camelo lá, né? Eu achava que era um camelo de verdade, não é, né? Quando falava, eu achava que era um camelo. E agora aqui também fala do rico. Então, eu queria que desse uma explicação mais ou menos para mim. Qual que é essa questão na Bíblia da pessoa rica? Essa pessoa é rica em dinheiro, em posses financeiras, ou é rica na presença de Deus? Eu não entendo muito bem. Porque de vez em quando na Bíblia fala sobre o rico, né? E tem pessoas ricas, milionárias, que ajudam, que são, ajudam na igreja, ajudam as pessoas. Não são todos egoístas, avarentos, né? Mas tem uns que ajudam, então eu queria mais ou menos que você me explicasse. Antigamente eu achava que era mesmo, que não passava no buraco como é que é, da agulha, né? Certo. Mas eu entendi. Mas agora eu queria que você desse uma explicação mais ou menos sobre isso. Tá bom. É justamente isso que eu ia comentar agora nesse bloquinho. Ah, tá. Então, porque é muito importante aqui. O que ele está ensinando e o que a gente vê aqui? Ele está falando sobre essa transitoriedade da questão material mesmo. E aí, quando ele fala de uma pessoa pobre que tem dignidade, então a gente já não está falando de coisas materiais. A gente está falando de dignidade, né? E ele falou assim, isso é importante, a dignidade. Então, a mesma pessoa que não tenha bens, não tenha nada material e tem dignidade, que é o caso do pobre, no exemplo aqui, ele está falando que isso é importante. E aí, quando ele fala na riqueza, ele fala que ele usa a palavra insignificância e usa a palavra passará. Por isso até que eu deixei bem grifado aqui a insignificância e passará. Por quê? Porque as riquezas materiais, elas são insignificantes justamente porque elas são passageiras, transitórias. E isso daí, a gente não vai... Essas questões materiais, os bens materiais, eles vão passar. Então, às vezes, a gente tem a gente dá muito valor a essas coisas, às riquezas, e ele está demonstrando aqui para a gente que o valor não é nas coisas materiais que a gente tem que ter, e sim nas nossas atitudes, no nosso valor e na nossa dignidade, né? Então, é isso que é o importante, não a parte material, porque a parte material, ele está falando, ele vai passar, como a flor murcha, como as coisas bonitas acabam ficando feias, enfim. Então, isso daí não é importante. Então, a palavra importante aqui, irmã Helena, para a gente tirar do ensinamento, é a insignificância do bem material. Agora, o que você faz com o bem material, aí é que vem aquilo que a senhora disse sobre o que eu faço com as coisas que eu tenho, né? Para que eu tenho? Para que eu comprei? Para que eu tenho isso? Só para me gabar? Só para mostrar para os outros? Só para falar que eu sou bom? Ou será que eu uso isso para o bem, para edificar um irmão, para ensinar alguém, para promover alguma coisa? Então, a parte material em si, ela é insignificante, ela é passageira, mas o que você faz com ela é o que importa. Então, ele dá até o exemplo do pobre aqui, dizendo que mesmo não tendo bens, ele tendo a dignidade, ele é mais importante do que uma pessoa que tem os bens e não tem a dignidade. Então, podemos ser ricos? Podemos, mas a importância dos bens não está aí, está no que você faz com ele. Então, se você tem lá os seus bens e você ajuda as pessoas, e você promove o reino de Deus aqui através disso, está correto. Então, a sua atitude,
né? A sua forma de agir, né? Então, por exemplo, que nem a pastora Débora colocou bem aqui, às vezes o cara é pobre, não tem, mas ele tem soberba, né? Essa soberba ou essa mesquinharia mesmo de uma pessoa que é pobre, tá errado também. Então, tanto o rico quanto o pobre, eles podem ter ações, atitudes corretas ou não. Então, aqui, o importante não é o bem material, e sim as atitudes, como que é o nosso agir, o nosso testemunho, o que a gente faz, o que a gente ensina, como a gente edifica um irmão, como a gente promove o reino de Deus aqui, como é que a gente faz isso é que é o importante, tendo ou não bens materiais, né? Então, essa passagem, ela ficou muito forte aqui, né? Nessas duas palavras, irmã Helena, que insignificância das coisas materiais, porque são passageiras, e você ter a dignidade mesmo não tendo as coisas materiais. Isso é importante. Ficou claro? Melhorou a explicação, irmã Helena? Irmã Helena, está no mudo. A irmã Francisca também não. Entendi sim, entendi perfeitamente, irmão Marcelino. Tá Deu uma bom. pena aqui, entendi. Obrigada, viu? Obrigada pela sua. Nada. E a irmã Francisca levantou a mão, depois o pastor. Fran? Ou é da outra vez ainda? Amém. Então fala, pastor. Amém. Você estava falando, eu estava observando sobre a riqueza, né? Por exemplo, na Bíblia, há pessoas que condenam a riqueza. Nós temos que condenar como você está usando a sua riqueza. Como está usando? Porque muitos homens de Deus usam a sua riqueza para mandar a sua verba, o seu dinheiro, né, lá para os missionários. Então, está sendo usado muito bem a sua riqueza. Outros não, porque a riqueza acaba aqui, mas aquilo que você faz pode continuar. Por exemplo, né, quem é rico morreu, acabou, vai ficar servido para alguém. Então, terminou. Mas se você fizer uma obra missionária, ela vai continuar a sua riqueza, abençoando pessoas, né? Então, o homem mais rico que fala na Bíblia também foi Abraão. E, contudo, ele foi considerado o pai da fé. Por quê? Soube usar a sua riqueza. Então, nós louvamos a Deus por esses homens que têm posse, que têm ajudado muitas igrejas, muitos missionários, né? E a nossa igreja também foi ajudada por pessoas assim também, né? Então, eu louvo a Deus e que nós possamos saber usar aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Amém. Bom, então, aí vamos continuar aqui a nossa leitura. Deixa eu só tirar essa mensagem aqui dos 15 minutos, que ela sempre aparece, né? Isso. Continuando aqui a nossa leitura, nós temos aqui o próximo bloquinho, que fala sobre a origem do pecado. Aqui tem algumas coisas importantes também para a gente entender. A origem do pecado, a origem do bem. Nós vamos falar um pouco sobre isso e também dos propósitos de Deus, porque tem muita coisa que a gente não entende e às vezes tem um propósito forte de Deus para a gente durante essas questões que às vezes a gente classifica como um período ruim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sim. E aí, o último bloco vai ser sobre a prática da palavra. Então, é nosso relacionamento. Esse, bom, vai ser domingo que vem mesmo, né? Porque não vai dar para a gente fazer hoje. Mas nós vamos ter aqui umas conversas bastante longas, viu, pessoal? Porque nós vamos falar sobre o relacionamento entre os irmãos, que essa carta aqui vem dar muita dica e ensinamento sobre isso. Então, falando um pouco do pecado, né? Vai aqui do 12 até o 15. Tá? Vamos ler aqui.
e depois do 16 até o 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, esse bloquinho aqui ele também vai tomar bastante tempo a gente conversar sobre ele. Por quê? Porque nós vamos falar, irmãos, sobre tentação e sobre provação, que são coisas muito distintas. Mas isso a gente vai falar domingo que vem, porque é muito importante esses conceitos na nossa vida, da gente separar essas coisas. Então a gente vai estar falando sobre isso sim, né? Porque são coisas distintas que a gente precisa entender bem. Então, quando ele fala aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, então é isso que a gente busca, né? A gente busca suportar a provação quando a gente está passando por ela, né? Porque ele está falando aqui que se a gente consegue, né, suportar, vamos dizer assim, se nós formos aprovados, né? Uma aprovação é para provar. Então, se você for aprovado, você vai receber a coroa da vida. Então, a gente está falando sobre uma coisa maior. Então, quando ele falou de alegria, que a gente viu nos versículos anteriores, que a gente tem que ser alegre, por quê? Porque o que está lá na frente é uma coisa tão maravilhosa que isso tem que nos dar essa força para suportar a provação. Por quê? Porque o que está lá na frente é tão maravilhoso que isso vai nos ajudar nessa passagem. E isso é verdade, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que quando você tem você sabe o que está lá na frente, você quer muito aquilo, você vai com todas as suas forças, né? E é isso que ele coloca aqui. Olha, se você for aprovado na sua aprovação, você vai ter a coroa da vida. E aí ele dá aqui um complementozinho, irmãos, que ele prometeu aos que o amam. Que, de novo, a gente vem falar que essa carta é dirigida para nós mesmos, os crentes, os cristãos. Tá vendo? Para quem que é essa carta? Para nós, é para nós. Então, esse nosso amor ao nosso Deus, ao nosso Jesus, ele é que nos diferencia, nos habilita a estarmos a estarmos aí eleitos, né, para receber a bênção. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Essa passagem de Tiago, ela é muito comentada, muito falada, muito conhecida, né, nas igrejas, né? Mas eu grifei aqui essas palavras, né, de suportar com perseverança a aprovação, porque é o que a gente acabou de falar. Quando a gente é aprovado, a gente tem lá na frente uma recompensa. E, de novo, o Senhor prometeu aos que o amam. E aí, na sequência, a gente vai falar sobre essa questão de tentação na aprovação, sobre que cada um tem, né, na cobiça, sedução. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas como agora só faltam 7 minutos para acabar, a gente deve falar sobre isso no domingo que vem, que vai ser um tema muito importante. Eu sugiro aos irmãos, leiam atentamente, né, esses versículos, porque a gente vai falar bastante sobre isso no domingo que vem. Sobre tentação e sobre provação. Tá? E sobre também as nossas deficiências, as nossas
A nossa natureza pecaminosa nos atrapalhando nessa caminhada, nessa evolução, nesse fortalecimento espiritual. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa antes do pastor finalizar aqui nesses últimos 5, 6 minutos. Eu ia falar rapidinho. Tá. Falar rapidinho. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, que ele é um filme cristão, baseado, né, na palavra. A Virada, o nome do filme. E eu já assisti 3 vezes, mas sempre que você assiste, né, Deus fala com você, né? Aí, esse homem, ele vendia carros, e ele vendia carros que não valiam aquele preço. E aí, um dia, um filho dele estava brincando com o amiguinho, aí o amiguinho falou assim, quando você crescer, você quer ser igual ao seu pai? Ele falou assim, não quero. Ele falou, por quê? Porque o meu pai, ele rouba as pessoas. Ele rouba as pessoas. E o pai ouviu aquilo. E depois que o pai ouviu aquilo, né, ele começou a refletir no que ele estava fazendo, e aí ele começou a vender os carros no preço certo. Aí veio um repórter mais disfarçado, né, para trabalhar um tempo lá na loja, e ele viu que ele estava vendendo tudo certinho. Ele disse, mas por que você vende o preço certo? Você está ganhando pouco. Ele disse, não importa, mas eu tenho que ser justo, porque essa loja, a partir de hoje, é de Deus, pertence a Deus, né? E aí eu lembrando, né, por mais que a gente não veja aqui os nossos filhos, os netos, né, ele fazendo aquilo que a gente ensinou, mas com certeza vai chegar um tempo que eles vão fazer, eles vão lembrar do pai, da mãe, do vô, da avó, ensinou o caminho certo, né? E não é como diz a palavra, não é você falar, é você viver a palavra, né? É ter atitudes, porque por mais que eu tenha a minha filha aqui, que ela não está indo para a igreja, mas ela me corrige muitas vezes na parte na época da mentirinha, que achava que uma mentirinha não era pecado, mas mentira é pecado, né? Que é uma pessoa ligar e eu falar, fala que eu não tô e tudo, né? E ela, mãe, tá mentindo, você tá. Então, os nossos filhos estão nos observando, então a gente tem que ter uma vida pregando e vivendo. É difícil, mas o caminho é estreito, mas a gente tem que nos posicionar, né? Porque a gente tá aqui verdadeiramente para viver a vida que Cristo deixou na palavra, né? Amém. Amém, muito bem colocado, irmã. Pastor? Amém. Graças a Deus também por essa colocação, né? Que não é fácil. Só para resumir, bem-aventurado o varão. Olha só que o 12 fala, né? Bem-aventurado o varão. Agora vem aqui, ó, observe, o varão que sofre tentação. Mas persevera na sua fé em Cristo, né? Isso aí, então, aqui para muitos sobre perseverança. Então, bem-aventurado não é aquele que sofre somente, não. Aquele que sofre, mas persevera a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que essa prova que estou passando é passageira, mas a grande vitória virá amanhã. Amém? Não é esquecido hoje o culto de bênção, né? Vamos ter aqui, e vamos ligar para pessoas para estarem presentes, e tenho certeza que vai ser um culto maravilhoso de salvação, mas também de cura e libertação. Pai amado, muito obrigado a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai amado, o netinho do teu servo, Pai amado, Marcelino. Meu Deus, coloque as tuas mãos santas sobre ele, Pai. Deus amado, tirando todo o mal, todo tipo de infecção, de enfermidade, está sobre o seu corpo. Também, Pai amado, quero abençoar todas as pessoas que participam e vão participar da Escola Bíblica Dominical, concedendo a graça, a bênção para cada um conforme a sua necessidade. Obrigado, Deus, por tudo, meu Pai. E abençoe também o culto de hoje à noite. Pai, incomode as pessoas para estar presente, Pai, nesse culto de hoje à noite. Que na certeza, Pai amado, o Senhor estará presente através do Teu Espírito Santo. O Senhor vai falar. Também, Pai amado, o Senhor será louvado através dos cânticos do louvor da igreja. Obrigado, Deus. Que esse domingo seja mais um domingo de grande bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, eterna e bendita e consolação do Espírito Santo, esteja repousando sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém! Deus abençoe a todos. Senhor! Amém.